Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas do país. Informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Você vai ver neste programa, Parlamento Jovem de Minas propõe melhoras para a mobilidade urbana. Assembleia de Mato Grosso debate novas políticas públicas para as mulheres. Direto do Congresso, Câmara discute os rótulos dos alimentos funcionais. Proposta de emenda à Constituição aprovada no Senado garante mais amparo à mulher vítima de violência. No quadro Vitrine, TV Assembleia do Ceará avalia os 25 anos da Lei de Cotas para Deficientes. E na Janela Cultural, vamos conhecer a jovem catarinense selecionada para o Balé Bolshoi. O Parlamento Jovem de Minas é um projeto que leva estudantes para vivenciar o cotidiano da Assembleia Legislativa. Depois de meses de preparação e debates, a turma de 2016 entregou aos deputados um documento com propostas para melhorar a mobilidade urbana. Para caber todo mundo na foto, foi preciso dar espaço, respeitar quem estava na frente, apertar um pouquinho e até abrir mão da posição mais confortável para que o grupo inteiro aparecesse bonito. Estas foram as lições aprendidas por esses 110 estudantes que vieram de 43 cidades mineiras. O desafio do debate e a construção da democracia. São muitas opiniões diversas, muita discussão o tempo inteiro e o consenso que está sendo, graças a Deus, está sendo construído de uma forma muito sólida, muito boa, muito democrática. Não é porque, essa proposta foi da minha cidade, vamos ter que aprovar ela. Não, não era isso. Era, vamos aprovar a melhor proposta, vamos aprovar a melhor coisa para o nosso estado. Conhecimento teórico a respeito de política, exercício de cidadania, direitos, deveres, legislação, é muito bacana. Os jovens chegaram à plenária final com 10 propostas para melhorar a mobilidade urbana no estado. Quem discutiu o tema participação e controle social apresentou ideias como a melhoria de canais de comunicação com os órgãos responsáveis pelo trânsito, com a implantação, por exemplo, de aplicativos para tecnologia móvel. Cursos de Libras, a linguagem usada por surdos e mudos, para servidores públicos que trabalham no atendimento à população. O debate sobre trânsito e transporte gerou ideias sobre a malha ferroviária mineira. Aumentar essas malhas, proporcionar aos moradores do estado uma malha ferroviária não só para carga, mas sim para viagens, transportar pessoas. O grupo que discutiu mobilidade e infraestrutura sugeriu principalmente melhorias de acesso para as pessoas com deficiência, entre elas a padronização de calçadas, rampas e vias públicas. É uma coisa visível em todas as ruas das cidades, que é essa falta de nivelamento das calçadas, dos passeios, a falta de rampas. Depois de 2 dias de debates, os jovens entregaram aos deputados o documento final com as propostas. Agora, as sugestões podem melhorar as políticas públicas sobre mobilidade em Minas Gerais. Tudo aquilo que é apresentado como tema, ele é encaminhado às comissões como forma de sugestão. Sugestões das quais as comissões ou cada parlamentar de forma individual podem promover algum projeto de lei a partir daquele ou outros debates que aprofundam políticas públicas com iniciativa do Legislativo ou apresentadas ao Executivo. A Assembleia de Mato Grosso está debatendo políticas públicas que garantam autonomia financeira para mulheres vítimas de violência. Apenas nos primeiros 7 meses deste ano, 131 mulheres já receberam abrigo na Casa de Amparo de Cuiabá. Essa mulher, que prefere não se identificar, é uma delas. Com a esperança de uma vida melhor no Brasil, ela largou a faculdade para acompanhar o marido. Grávida, sem conhecidos no país e sem emprego, ela se tornou uma vítima dentro da própria casa. Ele sempre me agredia, tanto emocionalmente como fisicamente.
eu não podia mais. Eu falava para ele, então eu vou denunciar você. E ele falava, denúncia-me, ninguém te vai fazer caso, ninguém vai fazer caso a você. Eu falava, então, vou denunciar. Aí é onde eu decidi tanta humilhação que eu recebia, então eu decidi denunciar ele. Segundo a coordenadora da Casa de Amparo, grande parte das mulheres vítimas de violência doméstica dependem financeiramente do agressor. Porque existe aquela questão de gênero, do machismo, né? Que só o homem tem que inserir no mercado do trabalho, né? E justamente isso, aquelas mães que têm filhos, né? Que não pode sair, que não pode trabalhar, né? Ela fica totalmente 100% dependendo do seu companheiro, né? Nesse mês, a Lei Maria da Penha completou 10 anos. Mas, apesar dos avanços alcançados, a violência contra a mulher ainda é uma realidade no país. Mato Grosso, por exemplo, figura no 5º lugar entre os estados com maior número de feminicídios. Isso mostra que só a repressão e a punição não resolvem o problema. Para isso, é preciso que sejam desenvolvidas políticas públicas. A própria Lei Maria da Penha prevê o desenvolvimento de programas com foco na garantia dos direitos e dignidade da mulher. Entre eles, se destaca a necessidade de se criar mecanismos para a promoção da autonomia financeira. Nesse sentido, tramitam 2 projetos na Assembleia Legislativa. O deputado Wagner Ramos propõe a reserva de vagas de trabalho para as vítimas de violência nas empresas que têm contrato com o poder público estadual. Na maioria das vezes, muitas delas acabam sendo vítimas constantes, né, de pessoas que fazem essas violências contra as mulheres, mas a hora que ela abre o olho e fala, pelo amor de Deus, eu prefiro apanhar, prefiro viver aqui sofrendo, de que de repente não ter onde morar, não ter uma casa, não ter um recurso para cuidar do meu filho, porque geralmente essas mulheres acabam tendo também os filhos. Então o nosso projeto tem esse caráter social, de fazer com que as empresas contratadas pelo Estado, as terceirizadas, que prestam serviço, contratem essas mulheres vítimas de violência. Porque a partir daí que ela tem um emprego, ela tem uma garantia que ela vai ter uma renda mensal, ela pode tomar providências de inclusive fazer denúncias, né? Hoje em dia muitas delas também ficam com medo de fazer denúncia e depois o marido vai preso e aí ela vai viver do quê? Então são todas essas situações que existem no estado de Mato Grosso e com essa lei nós queremos amenizar um pouco deste problema social que existe em nosso estado. A coordenadora do Núcleo da UFMT de Estudos, Pesquisas e Organização da Mulher destaca: criar emprego é importante, mas não resolve todo o problema. Além da falta de oportunidades, muitas mulheres vítimas de violência têm pouca qualificação profissional, o que limita as possibilidades de colocação no mercado de trabalho. A grande mulheres vítimas de violência, não quer dizer que não seja só elas, mas são donas de casa. Qual é a qualificação que elas têm? Quando elas sofrem violência em saber que apanhou, que foi humilhada, que foi destratada, violência psicológica, violência moral, violência física, mas entra principalmente a violência econômica. Como que ficarão as minhas crianças? Como que eu ficarei se eu não tenho capacidade, se eu não tenho qualificação para entrar no mercado? Com o objetivo de aumentar as possibilidades da mulher conseguir um emprego que lhe garanta dignidade, o deputado Eduardo Botelho apresentou um projeto de lei que cria a política estadual de qualificação técnica e profissional das vítimas de violência doméstica e familiar. Para Madalena, os 2 projetos de lei são muito importantes para que as mulheres possam conseguir autonomia financeira e, assim, criar coragem para se libertar de relacionamentos abusivos. Mas ela destaca, é importante também que haja participação feminina na construção dessas políticas. Se tem um projeto de qualificação, projeto sobre vagas, sendo discutido na Assembleia Legislativa, onde que estão as mulheres? Por que não discute isso conosco? Por que já não se abriu ali uma audiência pública para saber o que as mulheres realmente têm que falar nessa questão? Para a vítima que você viu no início da reportagem, o futuro é ainda um tanto incerto. Mas uma coisa ela sabe: não abre mão de estudar e trabalhar.
Eu posso trabalhar, eu sou mulher, também posso trabalhar. Porque uma mulher não tem a universidade completa, isso não quer que uno não pode trabalhar. Eu também posso trabalhar. A seguir, os alimentos funcionais são tema de debate na Câmara e uma proposta do Senado inclui mulheres que sofreram violência entre os amparados pela assistência social. Não saia daí, a gente volta em um minuto.